Quando estamos fora do corpo físico enquanto dormimos, qual o nosso destino? Para onde vamos? Qual o momento certo que nos deslocamos de nosso corpo físico? Recuperamos ou não a nossa consciência espiritual enquanto estamos dormindo? Estas e outras questões nós vamos estudar agora no Livro dos Espíritos, da pergunta número 407 até a pergunta número 412 do Livro dos Espíritos, que é a base filosófica da doutrina espírita. Muito obrigado por você estar conosco. Eu sou Lazarino Barbo e vamos aos nossos estudos. Na pergunta número 407, Allan Kardec perguntou aos espíritos: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? A palavra emancipação, ela é colocada aqui no contexto da libertação do espírito do corpo físico. Então você dorme, sai do seu corpo e adquire uma plenitude de liberdade no mundo espiritual, fora do seu corpo físico. É neste contexto que a palavra emancipação é utilizada aqui. E os espíritos responderam: não. Basta que os sentidos entrem em entorpecimento para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja abatimento das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. É assim que a sonolência ou simples entorpecimento dos sentidos apresenta muitas vezes as mesmas imagens do sono. Então, meus prezados irmãos, não necessita do sono profundo depois de alguns minutos que se está dormindo para que o espírito possa se desprender do corpo. Assim que nós entramos naquele estado de sonolência, onde a atividade elétrica do cérebro vai reduzindo e vai permitindo que a atividade cerebral diminua, nós já vamos nos deslocando do corpo, adquirindo esta liberdade no plano espiritual. E um estado interessante, ele diz aqui que o espírito se desprende tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Interessante, as pessoas que passam muito tempo doentes, aquelas pessoas que vão debilitando o corpo ao longo do tempo, elas têm, em muitos casos, muita liberdade fora do corpo. Elas conseguem ir para lugares, elas conseguem encontrar os seus entes queridos, até mesmo falam com eles durante os momentos em que estão mais sonolentas. E nos momentos finais de uma vida aqui neste mundo, quando o corpo já está bem fraco, é muito comum que as pessoas relatem a presença de seus antepassados, dos seus parentes desencarnados e que muitas vezes os vêm acompanhar no trânsito para o mundo espiritual. E infelizmente não podemos deixar de observar que aquela pessoa que desencarna sem perdoar, muito apegada ao mundo material, ela também sofre no seu despreendimento do corpo o aprisionamento aos ódios, às mágoas, às pessoas que desencarnaram como inimigos e que também muitas vezes aproximam dela para cobrar coisas que ainda fazem parte de suas vidas mentais, muitas vezes muito aprisionada ao mau sentimento. E na pergunta 408, Allan Kardec perguntou aos espíritos: e qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? E é interessante essa questão. Muitas vezes você ouve alguém te chamando, ou você ouve você mesmo falando coisas enquanto está dormindo, e ouve claramente a ponto de acordar com alguém te chamando, uma voz conhecida ou uma voz desconhecida. E de onde vem isso? Qual o sentido disso? Isso já aconteceu com você?
Escreve aí nos comentários se isso já aconteceu com você. E os espíritos responderam: é fato. Ouvem até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre um eco fraco do que um espírito diz que se quer comunicar com vocês. E é interessante isso, porque às vezes são vozes conhecidas, de pessoas que estão inclusive encarnadas. E aí, mais uma vez, nós reiteramos o fato de que quando nos desligamos do corpo e nossos sentidos materiais, os nossos 5 sentidos são obliterados por conta do desligamento do nosso cérebro perispiritual, do nosso cérebro físico, acontece que as lembranças que temos de qualquer evento, inclusive de alguém nos chamando, inclusive de alguma coisa que ouvimos, acordamos e nada foi pronunciado, não tinha ninguém ali. Tudo isto faz parte exatamente desse desligamento do corpo perispiritual do corpo físico, o que ocasiona uma certa confusão entre aquilo que acontece e aquilo que lembramos, conforme estudando nos vídeos anteriores aqui da playlist do Livro dos Espíritos. E na pergunta 409, Allan Kardec pergunta aos espíritos: doutras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, aquele estado assim que você nem está dormindo, nem está acordado, né? Normalmente acontece quando estamos indo dormir ou quando estamos acordando, que acordamos assim sem saber se estamos dormindo ou acordando, né? Nesse estado, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí efeito de visão ou de imaginação? Então, naquele momento em que você não está nem dormindo, nem acordado, você é capaz de ver imagens, pessoas, vultos ou quadros completos, bem visíveis, bem claros de alguma coisa. E aí você acorda e percebe que aquilo foi fruto apenas de um sonho, mas aquela visão ficou gravada na mente. E os espíritos responderam: estando entorpecido o corpo, o espírito trata de se desprender. Transportando-se, ele vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. Então imagine, você começa a adormecer e você vê alguma coisa e depois você não dorme, acorda, porque aquela visão teve um impacto muito importante e você acabou acordando e mantém viva na mente aquela imagem. Isso acontece porque quando você vai dormir, você desprende-se um pouquinho do corpo, entra num estado de sonolência e já vê o mundo espiritual. E às vezes assusta e volta para o mundo físico e acorda. Ou o contrário, quando você vai acordar e está vivendo coisas no mundo espiritual e ainda guarda na mente as últimas imagens daquilo que você viu no mundo espiritual. Então isso faz parte das nossas lembranças. Poucas pessoas têm o privilégio de recordar absolutamente tudo que vivenciam no mundo espiritual. A maioria das pessoas tem apenas vagas lembranças de acontecimentos. E na pergunta 410, Allan Kardec perguntou aos espíritos: também acontece que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, nos vêm ideias que nos parecem excelentes e que nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Interessante essa pergunta, né? Quantas vezes nós vamos dormir com um problema e de repente acordamos com a solução completa daquele problema? Ou mesmo uma ideia que nem fazia parte de nossos problemas. Uma ideia que vem à nossa mente, vivenciamos uma experiência e aquilo vem com muita força, uma ideia com muita clareza. Mas quando acordamos, aquilo desvanece, como se fosse ali uma bruma que desaparece muito rapidamente, né? E não conseguimos lembrar depois. Por que acontece isso? Allan Kardec perguntou, e os espíritos responderam: provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude.
também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão. Então, no plano espiritual, nós somos visitados e visitamos nossos amigos espirituais que muitas vezes nos aconselham diante da solução de problemas ou diante de algum enigma, alguma coisa que queremos saber ou resolver. Mas quando acordamos, aquela imagem, aquelas palavras, aquelas ideias vão desaparecendo muito rapidamente. Daí a importância de que as pessoas que têm facilidade para lembrar de alguma coisa ou queiram lembrar, coloque um caderno ali do lado da cama. E quando acordar, antes mesmo de qualquer outra coisa, anote aquilo que lembra. Porque aí o cérebro físico não tem ainda muito tempo para poder desfazer aquelas imagens, desfazer aquelas ideias ou mesmo aqueles conselhos que possam estar gravados em nossa mente. E na pergunta 410A, Allan Kardec perguntou: de que servem essas ideias e esses conselhos se pela razão do esquecimento não os podemos aproveitar? O que serve essas ideias para nós, né? Se nós não conseguimos lembrar depois, só um instante vem ali e desaparece, né? E os espíritos responderam: como regra, essas ideias pertencem mais ao mundo dos espíritos do que ao mundo corporal. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, voltarão como inspiração de momento. Os espíritos são capazes de implantar uma ideia, falar conosco e colocar uma ideia. E nós não lembramos, mas no momento oportuno, na hora que precisamos lembrar, aí aquela ideia vem como uma inspiração, porque ela ficou gravada em algum lugar no nosso cérebro perispiritual e ele cria uma pequena conexão com o nosso cérebro material. Então, no momento que precisamos daquela inspiração, ela retorna para nós exatamente como se fosse ali uma luz que acende, nos mostrando um caminho. Na pergunta 411, Allan Kardec perguntou aos espíritos: estando desprendido da matéria e atuando como espírito, o espírito encarnado sabe qual será a época de sua morte? Poucas pessoas sabem a hora de sua morte. Existem alguns que sabem, e alguns que recebem em sonho uma premonição de como vai ser a sua morte, ou a morte de outras pessoas, o que para muitos ainda é pior, porque muitas vezes não tem como fazer absolutamente nada para impedir aquele acontecimento. Mas os espíritos responderam: acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. São poucas, mas existem, né? E essas pessoas às vezes têm resiliência para isso, outras são apavoradas pela ideia, né? Mas existem pessoas sim que conseguem saber o dia, a hora e como vai morrer, né? E na pergunta 412, Allan Kardec perguntou: pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Ou seja, pode a atividade fora do corpo, enquanto estamos dormindo, as coisas que fazemos, os lugares que vamos, o tipo de atividade que desenvolvemos, isso pode cansar o nosso corpo e você acordar cansado, porque viveu muitas experiências fora, experiências às vezes até desagradáveis. Pode cansar o nosso corpo? E os espíritos responderam: pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual um balão cativo ao poste. Assim como um balão que tenta libertar-se, subir aos ares, está preso ali no chão, né? Está preso ao poste, ele não consegue alçar voo. Então o espírito é assim, ele consegue alçar voo, mas ele está preso ao corpo, ele não consegue libertar-se completamente. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste,
a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. É muito comum pessoas que têm muita atividade no plano espiritual, principalmente quando tem o dom do desdobramento, muitos deles reclamam que acordam cansados, não descansaram a noite o suficiente, embora olhe no relógio e saiba que dormiu, ficou fora do corpo 8 horas. Mas o nível das atividades que desenvolveram traz um certo desgaste ao corpo físico, que recebe as energias, que recebe parte do conteúdo vivenciado fora do corpo físico enquanto está dormindo. Meus caros irmãos e irmãs, muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.